Lulinha admite a interlocutores que teve voo e hotel pagos pelo careca do INSS em viagem a Portugal. E os jornalistas que assinam essa matéria, vale a pena dar destaque. Um deles é o Aguirre Talento. Esse cara foi contratado pelo Estadão pelo simples fato que ele realmente tem fonte na Polícia Federal. Ele estava trabalhando no UOL anteriormente. E se você procurar as matérias que ele publicou frente ao UOL, né, quando ele estava no UOL, você vai ver que a maior parte delas eram matérias que claramente mostravam que ele tinha alguma fonte privilegiada dentro da Polícia Federal e agora está no Supremo. Já o Luiz Vassalo, esse tem lugar de fala, porque foi esse jornalista que na época estava no Metrópolis, revelou aí para o Brasil o escândalo do INSS que estamos acompanhando nesse momento, que envolve o careca do INSS e agora o Lulinha. Se juntaram para trazer esse bastidor maravilhoso, que o empresário, eu gosto disso, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho de Lula, até segunda ordem, disse a pessoas próximas que teve viagem e hospedagem para Portugal pagas pelo careca do INSS. Foi preso sob suspeita de corrupção de agentes públicos para manter o esquema bilionário de fraudes que lesou aposentados. Mesmo depois de tudo que já foi revelado, você vê, né? Suspeito, ele é suspeito ainda. Não teve trânsito julgado, né? Lulinha afirmou ter viajado com o careca do INSS para visitar uma fábrica de produção de cannabis para fins medicinais. Esse Lulinha, viu? Puxou o pai. Mas negou ter fechado negócio ou ter recebido qualquer outro pagamento do lobista. O Estadão apurou, com pessoas próximas do filho de Lula, qual é a sua versão a respeito da ligação com o careca do INSS. Lulinha disse ter se aproximado do lobista porque ele era amigo em comum com a Roberta Luxinger, também investigada pela PF por ter recebido pagamentos do careca do INSS. Procurados, Lulinha e o careca não se manifestaram e a Roberta não foi localizada. Eita, vai me dizer que fugiu, né? Os interlocutores de Lulinha relataram ao Estadão que ele teria sido convidado a visitar uma fábrica de cannabis medicinal com o careca do INSS em Portugal e aí voou com o lobista no fim de 2024 em classe executiva e ficou em hotel com tudo pago por Antunes, né, que é o careca do INSS. Diz ainda que houve um convite a se associar ao lobista na empreitada da cannabis, que não se concretizou. O filho de Lula afirma não ter qualquer relação com o esquema do INSS e que não sabia do envolvimento do careca do INSS com os fatos investigados. Aí diz, né? Churrasco no Lago Sul e Lobby. Segundo os interlocutores de Lulinha, o filho do presidente afirma ter sido apresentado ao careca do INSS por Roberta Luxinger, ex-mulher do ex-delegado e ex-deputado Protógenes de Queiroz. Petista de carteirinha, concorreu sem êxito pelo Partido Deputado Estadual em 2018, um ano antes, prometeu doar 500 mil a Lula para pagar uma conta de um bloqueio bancário imposto na Lava Jato, o que foi barrado pela Justiça, que lhe impunha o pagamento de uma dívida com um fornecedor. Aí, na sessão da CPMI do INSS de ontem, ex-secretária confirma negócio de careca do INSS para compra de casa de marqueteira do PT. Aline Bárbara Mota de Sacabral, ex-secretária do careca do INSS, afirmou que ele negociou uma casa em Trancoso, na Bahia, com Daniela Miranda Fonteles, que foi marqueteira do PT. A informação foi dada durante depoimento na CPI que investiga, né, o esquema de descontos legais e benefícios de aposentados e pensionistas nesta segunda-feira. Eu tive conhecimento que ele tinha comprado o imóvel. Posteriormente fiquei sabendo de quem era. Procurada, a defesa de Fonteles não se manifestou. O espaço segue aberto. É incrível. Essa turma nunca quer se pronunciar, nunca quer falar nada. A ex-secretária do lobista também disse ter viajado para o imóvel no início de 2025 para treinar a governanta, mas não soube informar se o negócio chegou a ser concluído. Eu não tenho certeza se a casa já era completamente dele ou se os trâmites da compra tinham sido finalizados ou não. Eu estive lá para treinar a governanta. Ela afirmou ainda que viajou ao local de avião e chegou pelo aeroporto de Porto Seguro, onde o funcionário do careca do INSS a buscou. Relatórios do COAF, entregues à comissão, indicam um repasse de 5 milhões do careca para Daniele Fonteles. O publicitário afirmou à revista Veja que o valor foi referente a parcelas da compra do imóvel. No entanto, segundo Fonteles, o negócio não foi concretizado porque as contas de Antunes foram bloqueadas judicialmente após a operação sem desconto. Inicialmente, além de se recusar a prestar informação, a declaração ocorreu após insistência do relator, deputado Alfredo Gaspar. Me diz uma coisa aí, vai. A senhora responder se um terceiro comprou um imóvel de outro terceiro te incrimina? Perguntou o relator. A depoente, então, admitiu ter conhecimento da transação, mas não soube informar os valores. Limitou-se a dizer que a operação ocorreu no fim de 24. Aline Bárbara Mota de Sacabral era assistente pessoal do careca e afirma que cuidava de operações pessoais dele, como emissão de passagens aéreas e contato com familiares. Aí voltando para falar do Lulinha, né? Batoré sinalizou que deve decidir nos próximos dias se vai ou não anular a quebra de sigilo do filho de Lula. Vai ou não vai tentar abafar uma informação que o Brasil inteiro quer saber. Aí tá ali, Batoré tá basicamente esperando, né? Indicou que vai esperar, vai tomar decisão nos próximos dias, só aguarda manifestação das partes e o parecer de servidores da advocacia e da Polícia Legislativa do Senado. Aí imagina o parecer, né? Como é que não é o parecer dessa galera?
Senado. Mas vamos ver, né? Nos próximos dias, de que lado a turma tá. A Evelene Cantanhede. O que é mais explosivo pra Lula? A guerra do Irã ou Lulinha? Eu acho que é o Lulinha. Ela também. Enfim. Conflito aí do Israel com Estados Unidos e Israel contra o Irã se espalha pelo Oriente Médio, impacta as bolsas ao redor do mundo, chacoalha o preço do petróleo e, por óbvio, é um problemaço para o Brasil e para o Lula. A principal preocupação de Lula no eleitoral, porém, não é essa qual seria. Porque realmente é um problema, né? Se o petróleo subir nos próximos dias, eu acho que o brasileiro não vai nem querer saber, né? Só vai falar que a culpa é do Lula. Mais explosivo que esse conflito para a campanha de Lula é o cerco do Supremo e do Congresso às peraltices do já habitualmente peralta Lulinha. Admite interlocutores, como registrou o Estadão, que foi o careca do INSS quem pagou passagem e hotel para ele em Lisboa. A isso se soma o depoimento de um dos envolvidos de que Lulinha recebia 300 mil reais de mesada desse cidadão, pivô da roubalheira de aposentados e pensionistas. São 4 os riscos para Lula. Primeiro, a beligerância do Congresso, né? A oposição. Tá doidinha para mostrar para o Brasil o que filho de Lula estava aprontando. É um problema para resolver. 2. A expectativa a zero de que a Polícia Federal passe pano. Porque a Polícia Federal tá investigando, né? E o Mendonça pediu aí já em janeiro quebra de sigilo. Aí, tanto que a terceira parte é a expectativa menos 10 de que Mendonça quebre o gado do governo. E no final das contas, quarto e último ponto, né? Um onda crescente de revelações contra seu filho. Tá difícil pro Lula. Aí ela vem, né? Flávio Jair Bolsonaro tem um passivo pesado de golpes, de rachadinhas, profusão de imóveis. É um passivo tenebroso, né? Meu Deus do céu. Se o povo brasileiro for relembrado disso, vão ficar revoltados com o Bolsonaro. Mas Lula, além de dívidas do passado, tem dúvidas no presente. Segundo Lula, se Lula errou, ele que pague pelo erro. Nesse caso, porém, não é só o filho que paga, é o papai candidato também, com suspeitas que remetem aos piores momentos de Lula na política, agora no ambiente internacional perverso. Além de ameaçar a economia, o novo voluntarismo de Trump, sem consultar a ONU e o próprio Congresso americano, é mais um obstáculo na aproximação de Lula, né, com o Trump, e pode inclusive adiar o encontro entre os dois previsto para este março em Washington. Muita gente perguntando, e aí, eu não sei, gente, o que vai rolar aí nesse encontro do Lula com o Trump? Tô igual a vocês, curioso. Não só porque Trump está ocupado com a guerra, mas porque o Brasil condenou os bombardeios ao Irã, como também se opôs à invasão da Venezuela e vem criticando sucessivas posições trumpistas. Não tá bom pro Lula. Aí o Carlos Bolsonaro foi um comentário desnecessário. Me perdoa, viu, Carlos? Já sofri buscas e apreensões, fui intimado uma infinidade de vezes pela Polícia Federal, invadiram minha casa, helicóptero cumprindo determinações, levaram coisas pessoais que não tenho até hoje muito mais. Tudo isso sem eu ou qualquer pessoa de bom senso saber o verdadeiro motivo de nada. Aí depois ele vem. Porque até hoje nada disso aconteceu com o filho de Lula, visto que, em tese, está envolvido até os dentes com desvio de dinheiro do INSS, de velhinhos e outros absurdos. Obviamente tudo funciona na democracia. Pergunta burra, me perdoa. Não aconteceu porque tu não é bandido, irmão. Quer dizer, aconteceu isso com tu porque tu não é bandido. Se tu fosse bandido, tu tava de boa. Se tu fosse bandido, tu não tava aí sendo perseguido pelo regime. É basicamente isso. Se tu fosse um cara, sabe, tivesse feito algo errado, tivesse roubado, o regime não tava atrás de você. Mas aí você, né, é golpe. Você é golpista. Você é filho de Bolsonaro. Esse é o seu crime, ser filho de Bolsonaro. É o tratamento, né, que é totalmente desproporcional. Aí, pegando o gancho pra gente falar do Jair, eu procurei diversas notícias, não eu procurei, eu li na Globo, Folha, Metrópolis, todo mundo comentou, né, sobre a negação da prisão domiciliar de Bolsonaro. Mas a melhor notícia que eu achei, quando a manchete e do subtítulo, foi do Estadão. Ele deixou assim, ó, claro, o absurdo tá ali, ó. CNN, Folha, Globo, eles foram bem factuais, ó. Alexandre de Moraes nega prisão domiciliar para Bolsonaro. Pronto, era essa manchete. O Estadão foi um pouco além. Moraes vê atividade política de Bolsonaro na Papuda e nega domiciliar esse presidente. Jogou logo um clickbait, né? Você fala, mas como assim, velho? Intensa atividade política. Aí olha a maldade do Vingador. Na decisão desta segunda, Dom Pedro III sustentou que Bolsonaro tem recebido grande quantidade de visitas de deputados federais, senadores, governadores e outras figuras públicas, comprovando a intensa atividade política, o que corrobora os atestados médicos no sentido de sua boa condição de saúde física e mental. Desde quando tu receber uma pessoa e conversar com uma pessoa significa que tu tá bem? Eu nunca vi isso. Eu simplesmente nunca vi isso. E o que é intensa atividade política? Como é que se mede isso? Assim, gente, simplesmente não dá. Simplesmente não dá. Você vê claramente, Bolsonaro segue soluçando. Bolsonaro agora vai passar por um tratamento
é que dá uma espécie de algum choque na caixa craniana pra ver se consegue ajudar na questão dos soluços. E até agora, vocês estão vendo quantos meses fazem que Bolsonaro tá soluçando sem parar, né? Todo mundo tratando como uma coisa mais normal do mundo. Tomando problema pra dormir, hipertensão, câncer de pele, problemas de hérnia, dores. Tá 100%. Aí coloca ali, né, no subtítulo, ao negar pedido da defesa para mandar Bolsonaro para casa, Dom Pedro III afirmou que Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos ao longo de 39 dias de detenção. Veja como a pessoa tá bem, né? Veja como a pessoa tá bem. Uma média de mais de 3,5 atendimentos por dia. 144 em 39 dias. Veja como ele está bem. 3 vezes por dia ele tem que ver o médico. Tão bem que ele tá. A questão também registra que condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe tem visitas permanentes de familiares sem necessidade de nova autorização judicial, incluindo mulher, filhos, filho e enteado. Maravilhoso, né? Aí você entende aqui, Carlos. É por causa disso. Você é filho de Bolsonaro. Logo você vai ser destruído. Vamos fazer o que for necessário para tentar destruir vocês. Se você fosse filho de Lula, aí seria totalmente diferente. Por conta da proibição de Bolsonaro, né? De mais dessa negativa, o Flávio fez uma jogada inteligente, né? Ele é incluído como advogado de Bolsonaro na execução penal e com isso, né? Ele agora vai poder visitar Bolsonaro diariamente. Ele pode visitar na figura de advogado. Ir lá, conversar com o pai, contar o que está acontecendo. E mais do que isso, né? Dar um abraço no pai. Só falar, ô meu pai, tô aqui, ó. Tô aqui pra ver o senhor. Tô aqui pra ver o senhor. Sabe um absurdo que tá acontecendo? Não, tô vindo aqui pra dar um abraço. Não vai ficar sozinho, não. Ficar olhando pras paredes, não. Inclusão ocorre após nova negativa de Dom Pedro III pedir prisão domiciliar e ampla participação da família na defesa.